Olá, é com muita alegria que estamos aqui com o programa Transição. E hoje, o Marcel Benedetti, que é veterinário e escritor espírita, vai retirar aí algumas dúvidas e vai trazer muito conforto falando a respeito dos animais. Os animais têm alma? Os animais evoluem? Como é a comunicação? Como se dá o relacionamento entre os animais e nós, os seres humanos? Isso e muito mais, você vai saber com Marcel Benedetti. Você acredita que os animais têm alma? Acho que sim, né? Com certeza. Acredito. E eles são tão formidáveis, né? Quem sabe? No primeiro momento eu diria que não, mas né, eu penso nos meus e aí eu acho que sim. Eu sou uma pessoa mesmo que ama animais. Marcel, obrigada pela tua presença, muito bom ter você aqui. E eu vou perguntando a respeito da alma dos animais. Os animais têm alma, Marcel? Os animais com certeza têm alma. Antigamente existia o conceito, né, deixado por um filósofo francês, René Descartes, que dizia que os animais eram objetos que eram insensíveis e que não tinham inteligência nem sentimentos, né? Mas a gente percebe no nosso dia a dia que isso não é uma verdade. Os animais têm sentimentos, têm inteligência, portanto não são objetos, então têm alma, né? E no nosso dia a dia de observação e até pela literatura espírita, nós temos várias confirmações de que os animais realmente têm alma. E os animais, eles evoluem ou eles vão ser sempre animais, Marcel? Então, o problema justamente é na formulação da pergunta, né? Porque os animais, se a gente for olhar lá na literatura espírita, lá na codificação, no livro dos Espíritos, tem um capítulo, os animais e o homem, né? E tem um trecho que diz, planta sempre planta, animal sempre animal, homem sempre homem, dando aquela impressão de que não existe uma evolução, que o ser humano sempre foi ser humano, o animal sempre foi animal e a planta sempre planta, né? No entanto, tem um livro da Gênese, dentro da codificação, que fala de evolução. Então parece uma contradição, né? Como que o animal vai ser sempre animal se existe a Gênese mostrando essa evolução do átomo até o arcanjo, né? Acontece que quando se fala em animal sempre animal, homem sempre homem, está se referindo ao corpo físico. Então o corpo físico é uma entidade e o espírito é outra entidade. Então quem evolui é o espírito e não o corpo. O corpo físico, quando esse espírito se desliga dele porque o corpo perece, porque o corpo morre, o espírito sobrevive porque ele é eterno, mas o corpo ele se desfaz. E quando ele se desfaz, ele volta para a natureza e todos os seus componentes atômicos, né, voltam à natureza porque eles se desfazem realmente, né? Então, um animal nunca vai se tornar um ser humano porque se refere a corpo físico, né? É um modelo de vestimenta do espírito. Mas o espírito, sim, esse que estagiou no mineral, depois ele vai estagiar no vegetal, depois no animal, um dia ele vai estagiar na fase de humanidade. Então, o espírito de um animal, um dia vai chegar à fase de humanidade, passando por várias fases de transição. E como entender, Marcel, a questão do sofrimento? Nós sabemos que dentro, né, do ser humano, já que você colocou essa diferenciação também posta, como é que fica a questão do sofrimento? Para o ser humano existe a lei de causa e efeito, existe a questão de aprendizados, existem os resgates, enfim, existe uma série de explicações. Mas como explicar o sofrimento do animal na Terra? Então, o planeta Terra é um planeta primitivo, é um planeta ali de uma classificação bem primária ainda em termos de evolução. Então o planeta Terra está vivendo ainda numa fase tão primitiva em que o sofrimento ainda é a pauta mais importante do nosso aprendizado aqui. Então os espíritos que são enviados para cá, no nosso planeta, são enviados para aprender uma determinada categoria de sofrimento, que é encontrada aqui na Terra nessa fase de evolução do planeta, né? Então é parte do nosso aprendizado o sofrimento. Então, se você é um espírito que está querendo aprender sobre o sofrimento, vai lá para a Terra que você vai aprender o que é o sofrimento. Só que é diferente o sofrimento do ser humano e o sofrimento do animal ou do vegetal, que até o vegetal e o animal também, aliás, o vegetal e o mineral também passam por um sofrimento, apesar de dar a impressão que o mineral não sofre, mas sofre também, entre aspas, né? Mas o sofrimento dos animais acontece por aprendizado. Então, todo tipo de sofrimento que acontece aqui no nosso mundo tem uma finalidade útil. Nada acontece por acaso ou acontece por acontecer, tem uma finalidade útil. O sofrimento acontece, tanto para nós quanto para os animais, como uma forma de aprendizado.
Então alguém pode até falar assim, então eu vou bater no meu cachorro para ele sofrer bastante, para ele evoluir mais rápido, mas não vai valer. Porque o sofrimento importante para a evolução desse espírito é aquele sofrimento que acontece naturalmente, aquilo que vem da natureza, porque o sofrimento que acontece naturalmente vem de Deus, né? Então aí sim, realmente tem um aprendizado útil. Jesus disse que era necessário que viesse o escândalo, né? Referindo ao sofrimento, né? É necessário que venha o sofrimento, mas aí daquele por quem vier o escândalo. Então você pode passar por um sofrimento, mas você não pode criar esse sofrimento para ninguém acreditando que está ajudando na evolução dele. Na verdade, você até pode estar, entre aspas, também ajudando na evolução desse outro ser, porque você está impondo a ele uma forma de aprendizado, mas você vai ter que pagar essa conta depois também, né? E você, como é veterinário e também entende e acredita dessas questões espirituais, você desenvolveu um trabalho com relação ao sofrimento dos animais, Marcel? Como faz parte da evolução deles, aprender com o sofrimento, é difícil a gente conseguir evitar totalmente que isso aconteça, né? Mas na medida do possível a gente dá a nossa contribuição de várias formas, né? Nós temos já 7 livros escritos a respeito da espiritualidade dos animais, e com a leitura desses livros as pessoas têm uma maior consciência. E eu já sei de muitos casos de pessoas que deixaram de comer carne, por exemplo, que também é uma forma de sofrimento para os animais que são abatidos para fornecerem carne para nós seres humanos, né? Muita gente se tornou vegetariana em função da leitura dos livros. Nós temos o programa na rádio que também fala sobre o assunto da espiritualidade dos animais, e as pessoas que ouvem o programa também se tornam mais conscientes de que os animais sofrem, sentem e têm consciência do que acontece ao redor deles. Então a gente tem dado a nossa contribuição dessa maneira. E também nós temos um trabalho espiritual, como é feito com as pessoas, só que de uma forma específica para os animais. O trabalho espiritual acontece como acontece com o trabalho espiritual em qualquer centro espírita para seres humanos, com a diferença de que quem é o assistido é o animal. E existem muitos casos de animais que passam em tratamento espiritual lá no nosso centro, que estavam em situações críticas, né? E acabaram se recuperando. Então, de alguma forma, a gente dá a nossa contribuição também no campo espiritual, com o trabalho espiritual, aliviando o sofrimento, a dor, e até algumas vezes curando algumas doenças. Não digo que nosso grupo cure alguma coisa, mas nós damos a nossa contribuição à equipe espiritual que faz esse tipo de trabalho. E aqueles animais, então, que acabam pelo sofrimento vindo a falecer, como é que se encontra a alma dos animais na espiritualidade, Marcel? Nós podemos até fazer uma comparação da alma dos animais com uma criança humana. Uma criança humana, numa fase tenra da vida, ela está totalmente dependente de um adulto. Tudo que ela fizer, o adulto tem que estar secundando essa criança para que evite algum problema mais grave para ela, que é inocente, ingênua, né? O mesmo acontece com o espírito dos animais. Eles são espíritos ainda em evolução, numa fase ainda bem anterior à nossa, e que necessitam de um amparo mais próximo, mais consistente. Então sempre existe uma equipe espiritual cuidando dos animais. Por mais que o animalzinho sofra, por mais que aparentemente ele esteja abandonado, ele pode até realmente estar abandonado da assistência de algum encarnado, né? Mas dos desencarnados nunca estão desassistidos. Então sempre existe um grupo espiritual cuidando deles, cuidando deles enquanto eles estão encarnados. E esse mesmo grupo, ou até outros grupos, assistem também na desencarnação deles, que é um processo complicado até. E quando eles chegam no plano espiritual, eles são sempre amparados também lá no plano espiritual, e dependendo do grau de evolução desse espírito estagiário na fase de animal, e a gente sabe que o reino animal é muito extenso, né? Existe desde um protozoário, do inseto, até uma baleia, um ser humano. O ser humano também ainda está na fase de animais, né? Dependendo do grau de consciência desse espírito estagiário na fase de animais, eles recebem uma orientação, uma assistência diferenciada.